Ora, boa tarde a todos. É bom estar convosco mais uma vez. Os que estão aqui e os que estão ali também. Eu não sei se calhar o João já ouviu dizer, se calhar até o João sente o mesmo que eu, e por isso é que ele escolheu aquela música que fala acerca de uma águia, como águia eu me levo. Eu tenho um anúncio para fazer. É um anúncio triste, mas desde ontem que eu deixei de ser adepto do Benfica. É verdade. Eu não admito que o bom nome do meu clube, bom nome, seja arrastado pela lama da política. Não, estou a brincar. Mas como ouviram dizer que o nosso primeiro-ministro faz parte da lista do presidente do Benfica e há aqui um grande celeuma e algumas pessoas a dizerem que já não votam PS, outras a dizerem que se calhar já não são Benfica. E se calhar alguns de vocês ficaram a pensar assim, então mas espera aí, porque alguém demonstrou ou se tornou adepto do Benfica e fez uma declaração pública, eu deixo de suportar o Benfica? Então mas que tipo de adepto sou eu? Porque afinal de contas, um adepto é adepto, ou um fã, independentemente do presidente que lá esteja, do treinador que lá esteja, dos jogadores que lá estejam. Eu desde pequeno, desde que me lembro que sou do Benfica, já gostei de outros clubes, Manchester, Chelsea, Real Madrid, mas isso depende sempre dos jogadores, depende do treinador. Agora cá em Portugal, não, independentemente de quem seja o treinador, mas se eu deixasse de ser adepto, o que é que isso diria de mim? Se calhar iriam pensar, não era um grande tipo, um bom tipo de adepto, digamos assim. Era um adepto muito superficial. E é um bocadinho acerca disso que vamos falar hoje, de superficialidade. Não como aquilo que acabámos de cantar, ou então, aquilo que acabámos de cantar é tudo por ti, mas se calhar não é tudo por ti, Jesus. E vamos ver em 1 de Samuel 11, então vou-vos pedir para abrir a 1 de Samuel 11, e enquanto abrem eu queria apenas dar-vos um pequeno contexto. 1 Samuel retrata aquela passagem de tribos de Israel sem direção, digamos assim, ou seja, a sua direção havia de ser Deus, mas eles rejeitaram Deus e eles pedem um rei. Eles vão até Samuel, no capítulo 8, e eles pedem um rei. E é um pedido razoável, mas com a motivação errada, porque eles dizem que queremos um rei para sermos como as outras nações. Queremos um rei que vá à nossa frente, que batalhe por nós. Queremos ser como as outras nações. E Israel foi escolhido por Deus para ser diferente das outras nações. Então eles rejeitam Deus. E Samuel, ele fica um bocado revoltado, mas Deus diz-lhe, não é a ti que eles estão a rejeitar, é a mim. Então, nos capítulos 9 e 10, vemos o escolhido de Deus para ser rei. E vemos que é Saul. E no final do capítulo 10, o último versículo, o versículo 27 do capítulo 10, diz algo interessante. Ou seja, Saul é escolhido, mas há dúvida. E algumas pessoas, alguns israelitas, dizem, como poderá este homem salvar-nos? Eles estão com dúvidas acerca de Saul, acerca do novo rei. E vamos agora ler a 1 de Samuel 11, e diz assim a palavra de Deus. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás, faz aliança conosco, e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes respondeu, farei aliança convosco, sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo o Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram, concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou, que tem o povo, por que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes, e o Espírito de Deus se apossou de Saul,
quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel, por intermédio de mensageiros que dissessem: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Contou-os em Bezeque, dos filhos de Israel, havia 300.000, dos homens de Judá, 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo: assim direis aos homens de Jabes e Gileade: amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, depois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, estes se alegraram e disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós outros. Então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. Sucedeu que ao outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui, para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel. Vamos orar. Querido Deus, sim, agradecemos-te pelo enorme privilégio que é de estarmos juntos e juntos à volta da Tua Palavra. Agradecemos-te pela mensagem que tens para nós esta tarde e pedimos-te que nos possas guiar a toda a verdade daquilo que tens para nós, para cada um de nós, que fales aos nossos corações através do Teu Espírito, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Há aqui um clima de grande dúvida. Ou seja, os versículos 1 a 3 nós vemos uma cidade, um povo de uma cidade à deriva. Há um novo rei, mas não há certeza do que é que este novo rei vai fazer. E há as negociações por paz. Então, se formos ver novamente os versículos 1 a 3, vemos essa ameaça, uma ameaça de um povo implacável, Naás, o amonita. Ele sitiou Jabes de Gileade e disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz aliança connosco e te serviremos. Porém Naás, a amonita, lhe respondeu: farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os órgãos direitos, trazendo assim a vergonha sobre todo o Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. É um preço elevado a ser pago. E Jabes de Gileade é uma cidade com um histórico, e o seu histórico não é muito bom. E vamos lembrar um bocadinho do seu histórico, porque é um histórico em que ela não se envolveu num problema que aconteceu. Ela escolheu não se envolver e ela agora pede que as outras tribos se envolvam no seu problema. E foi um dos momentos mais sombrios da história do povo de Israel. Dos tempos mais negros, talvez. E não vamos abrir, mas é em Juízes 19 a 21. São aqueles últimos capítulos do livro de Juízes. E o que acontece foi um episódio extremamente violento, com consequências ainda mais violentas, e que parece que a violência não termina. E as consequências vão sendo cada vez mais graves. Então eu vou-vos contar só a história por alto, mas por favor depois vejam em casa, porque é a palavra de Deus. Mas contando uma história, como é que as histórias começam? Era uma vez um levita que caminhava com a sua segunda esposa. E ele tomou uma decisão, ou seja, ele estava a caminhar por um território que não era israelita. E ele toma a decisão de se desviar e apenas parar numa cidade que pertença a uma das tribos de Israel. Para quê? Para ter mais segurança. Então este homem vai para a cidade de Gibeá, a cidade que nós depois vemos aqui em 1 Samuel 11. Ele vai para a cidade de Gibeá, que é uma cidade da tribo de Benjamim. E ele é recebido por um senhor mais velho, e alguns dos homens da tribo de Benjamim, da cidade de Gibeá, comportam-se como se estivessem em Sodoma e Gomorra. E vão à casa daquele homem e pedem-lhe para abusar do visitante da tribo de Levi.
Dizem, ele que venha cá para fora, queremos abusar dele, queremos violá-lo. E em vez disso, a sua segunda esposa é violada até ficar às portas da morte. E no dia a seguir ela morre. E todas as outras tribos depois envolvem-se para julgar Benjamim. Só que o julgamento é descomunal e é violento. E eles quase que exterminam uma tribo inteira, a tribo de Benjamim. Apenas 600 homens ficam. Não contentes ainda com isso, as várias tribos reúnem-se e fazem um voto. De todos os que estamos aqui presentes nesta votação, ninguém poderá dar as suas filhas aos homens de Benjamim. Ou seja, estão a condenar uma tribo à extinção. E depois fazem outro voto. Porquê? Porque eles apercebem-se que alguém falta ali. Quem é que falta naquele primeiro voto, naquela primeira reunião? Falta a cidade de Jabes-Gileade. Escolheram não se envolver. Então as outras tribos reúnem-se, o que é que eles dizem? Vamos matar a população de Jabes-Gileade. E vão e matam muitos homens, mulheres e crianças. Mas depois eles pensam, bom, nós realmente temos um problema com Benjamim e se calhar não é boa ideia exterminarmos uma das nossas tribos. Mas como é que podemos ajudar se fizermos um voto que não poderíamos dar às nossas filhas? Jabes-Gileade não estava lá nesse voto. Então vamos tirar das suas filhas, das suas virgens, e vamos dar aos homens de Benjamim, para que Benjamim possa continuar, para que a tribo de Benjamim não seja extinta. Em nenhuma altura eles pararam para pensar realmente o que é que deviam fazer. E a altura de Juízes, lembrem-se, é caracterizada por uma frase que é repetida várias vezes ao longo desse livro. Cada um fazia aquilo que bem lhe parecia. Não havia rei em Israel, cada um fazia aquilo que bem lhe parecia. Jabes-Gileade, uma cidade que quase foi extinta e que depois foi usada para ajudar uma tribo que quase foi extinta. Então chegamos à nossa passagem e temos esta cidade com um histórico negativo. E uma cidade que está cercada por um povo inimigo. E uma cidade que quer um tratado de paz. Eles parece que não pensam duas vezes e vão a Naás e dizem, pronto, fazemos uma aliança contigo e com os teus deuses. Era o que isto iria implicar. Aliança implica serviço. Então Jabes-Gileade parece não estar muito importada com o facto de que é um povo israelita e servem ao único e verdadeiro Deus. Não. Eles dizem, nós fazemos uma aliança contigo, mas Naás, ele não está muito importado com isso, ele quer outra coisa. Ele quer outra coisa. Ou seja, ele revela todo o seu desprezo pelo povo de Deus e por Deus. E o que é que ele exige? O olho direito de cada homem. De cada habitante, mas pelo menos de cada homem. E esta exigência significava pelo menos 3 coisas. Uma delas é uma vantagem e 2 são desvantagens. Então uma vantagem de ficar sem um olho é que podia ter uma carreira como pirata. Porque todos os piratas só têm um olho, não é? Não, estou a brincar. Mas há 2 desvantagens. Uma é uma incapacidade para o serviço militar. Na terra de cegos, quem tem um olho é rei. Numa batalha, quem tem 2 olhos tem muita vantagem. Eu lembro-me quando eu tinha 18, 19 anos e havia aquela questão de, chegamos aos 18, 19, serviço militar obrigatório. Mas havia uma hipótese de escapar, pelo menos uma. Quem tivesse pé chato era dispensado do serviço militar. Então muitos dos meus amigos, quando se aproximava o dia de terem de ir lá prestar provas físicas e verem se são aptos ou não, acho que eles, no fundo, eles queriam ter pés chatos. Eles não se importavam, ficar sem aquela curvatura que o nosso pé faz. E isso seria a razão para serem dispensados. Bom, para os habitantes de Jabes-Gileade, bastava ficar sem o olho direito. E seriam dispensados do serviço militar. Mas seria uma incapacidade, sem dúvida. Mas pior que isso, seria uma humilhação. Uma humilhação do povo de Deus. O que é que nós marcamos? Nós marcamos objetos, propriedade nossa. Nós colocamos marcos
nas nossas terras para dizer o quê? Isto é meu, isto pertence-me. As crianças vão começar a escola e têm os cadernos e os livros e agora há aqueles autocolantezinhos para colocar o nome, para ficar tudo muito bonito, para dizer o quê? Aquilo é meu, aquilo pertence-me. Os animais da quinta marcavam-se, colocava-se uma marca para saber de quem são. Há um livro muito interessante que está na minha lista para ler, que é O Tatuador de Auschwitz. Conta a história da pessoa que tatuava os judeus. Seria humilhante ser marcado desta maneira. Mas era isso que Naás queria. Vergonha para Israel. Bom, perante este preço elevado, Jabes Gileade já pensa duas vezes. E já diz, bem, podes dar 7 dias. Temos um último recurso que gostaríamos de usar. 7 dias... e vamos pelo território israelita e vamos ver se há alguma outra maneira de resolvermos isto. E eu imagino que Naás tenha ficado ainda mais contente. A publicidade que ele vai receber. E depois, claro, Jabes Gileade certamente vai se render. Mas eles vão. Eu não sei o que é que para vocês será o último recurso. Para muitas pessoas hoje em dia o Facebook é o último recurso. Quando querem comprar alguma coisa e não encontram no OLX ou assim, vão ao Facebook, há grupos para fazer compras, o Marketplace, ou querem ir de férias e pensam, quem é que me pode dar uma recomendação? Vou ao Facebook pedir uma recomendação de um sítio para ir, para visitar. Jabes Gileade, o seu último recurso. Vamos por Israel. Vamos ver se alguém nos pode ajudar. Se temos alguém que por acaso possa pagar o preço. Se temos um rei salvador, ou se temos um Deus salvador. Agora eu queria também fazer um pequeno paralelo. E eu vou-vos falar de alguém que é uma personagem fictícia, é inventada por mim. E ao mesmo tempo, costumava-se dizer, qualquer semelhança com a realidade é pura ficção. E se houverem semelhanças com a realidade, é porque há semelhanças com a realidade, infelizmente. Mas eu escolhi um nome ao acaso, então se houver alguém com este nome aqui, eu não estou a falar de vocês, está bem? Mas é o António. O António deixou de ir à igreja. Inicialmente por questões de trabalho, ou por questões de estudos, ou simplesmente porque se chateou com alguém. Depois começou o verão e os domingos eram muito requisitados, e depois veio o Covid, que também não ajudou, porque o distanciou ainda mais das pessoas da igreja. O António perdeu o emprego, ou o António chumbou, passou a estar mais tempo no computador a ver filmes, séries, jogos, qualquer coisa que o distraísse de Deus e que o distraísse de pensar na sua trajetória, na trajetória da sua vida. Até que um dia, no desespero, o António decide dar mais uma oportunidade à igreja. Quem sabe alguém o poderá ajudar. E é o que Jabes Gileade está a fazer também. Está a pedir ajuda. E nos versículos 4 a 11, nós vemos o resultado desse pedido de ajuda. E vamos só ler novamente. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou, que tem o povo, que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes, e o Espírito de Deus se apossou de Saul, quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobre modo a sua ira. Tomou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel, por intermédio de mensageiros que disseram, assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Contou-os em Bezeque, dos filhos de Israel havia 300.000, dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo, assim direis aos homens de Jabes Gileade, amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, estes se alegraram e disseram aos amonitas, amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. Sucedeu que ao outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Não sei quando estão desesperados e procuram ajuda. E há normalmente 2 tipos de pessoas. Há aquela pessoa a quem vamos pedir ajuda e essa pessoa não está muito disponível
mas nós insistimos porque realmente precisamos e ela lá aceita. Ou há aquele tipo de pessoa a quem nós vamos pedir ajuda e quase que nem precisamos de dizer tudo e a pessoa já se disponibilizou para ajudar. Que tipo de pessoas é que Jabes iria encontrar? Seria a grande questão. À medida que eles vão saindo da sua cidade e procurando as várias tribos. Mas a nossa passagem é específica em dizer um local, uma cidade onde eles chegam, que tem a ver com o seu histórico. Gibeá. Gibeá. Ou seja, a cidade de Jabes, que quase foi exterminada, chega à cidade de Gibeá, onde aconteceu aquele episódio terrível de Juízes, que causou que quase uma tribo fosse exterminada de Benjamim. E quem é que eles encontram? Encontram um novo rei de Israel, Saul, um benjamita. É irónico. E muitas vezes a palavra de Deus tem alguma ironia. E agora Jabes e Gileade, eles não podem ser neutros. Eles não se podem afastar como eles fizeram com este episódio de Benjamim. Ou seja, eles estão a procurar ajuda e um desses locais é Gibeá. E há alguns sinais encorajadores que vemos aqui em Saul. Ou seja, ele não parece ser um homem muito orgulhoso, apesar de ser rei. Ele vem de onde? Ele vem do campo. Ou seja, ele ainda não se mudou para o Palácio de Belém, ou para a Casa Branca, ou para o Palácio de Buckingham, ou para o Palácio da Alvorada. Esta eu tive de ir pesquisar, que é o local da família do presidente do Brasil. Ou seja, Saul vem do campo com os seus animais, ou seja, revela humildade da sua parte. E ele faz algo extraordinário. Saul reúne atrás de si todo o povo. Todas as outras tribos são reunidas. E vemos aqui um contraste interessante entre o versículo 4 e o versículo 9. Ou seja, no versículo 4, quando os mensageiros de Jabes chegam a Gibeá, há mensageiros e há uma notícia, e o povo chora. No versículo 9, regressam os mensageiros a Jabes, contam a notícia e o povo alegra-se. Ou seja, há aqui uma grande mudança. Ou seja, houve algo que aqueles mensageiros viram em Gibeá, ou ouviram em Gibeá, que os tornou confiantes. E a mensagem que eles levam para Jabes é uma mensagem boa. Talvez seja uma faixa, uma tarjeta a dizer: vamos todos ficar bem, como se usa nos nossos dias. Ou talvez seja: vamos todos ficar bem se seguirmos Saul e Samuel, no versículo 7. Temos uma batalha muito rápida e quase esta derrota é a filme de Hollywood. Ou seja, temos aquele vilão confiante da vitória. Naás nunca imaginou outra coisa. Ele estava confiante da sua vitória. Temos Jabes quase que a gozar com Naás e a dizer: ok, tu venceste, amanhã de manhã nós vamos sair, mãos no ar, e tu fazes aquilo que tu quiseres fazer connosco. Só que no dia seguinte, versículo 10, eles saem com as mãos no ar, cheios de reforços, prontos para lutar. É essa a grande diferença. O António foi à igreja, ele voltou à igreja pela primeira vez em vários meses. Ele aceitou um convite de um amigo para tomar um café. O amigo arranjou-lhe um contacto de alguém para lhe arranjar um emprego ou para lhe arranjar explicações. O António volta a ter emprego, volta a ter estabilidade financeira, fica animado e agora as coisas parece que estão a correr bem. O António começa também a planear algum tipo de celebração. E o povo de Jabes e Gileade está prestes a participar numa celebração, e é isso que vemos nos versículos 12 a 15. Mas é interessante que o versículo 12 nos mostra alegria e também um grande problema. Ou seja, algumas pessoas estão mais preocupadas na vitória, estão mais preocupadas em saber: olha, quem é que duvidou de Saul? Quem é que levantou a questão no versículo 27 do capítulo 10? Quem é que levantou a questão se Saul realmente conseguiria salvar? Como poderá este homem salvar-nos? Quem é que disse aquilo que é para os matarmos? Não é estranho? Eram os povos bárbaros. Nós hoje em dia estamos longe de destilar tanto ódio
por outras pessoas, mesmo que sejam do nosso país, por questões políticas. Nós estamos longe de destilar tanto ódio. Nós não vemos ódio nenhum nas redes sociais acerca do presidente Trump ou do presidente Bolsonaro, ou da esquerda ou da direita. Não há ódio nenhum, pois não? Eram só aqueles povos bárbaros. Nós somos civilizados. Nós não temos ódio nenhum. Imaginem se o rei Saul agora saísse e dissesse: a partir de agora eu vou apoiar o Sport GBA de Benfica. Mas pronto, ele não fez isso. Eu imagino que se GBA tivesse uma equipa de futebol seria esse o nome, claro. Mas os versículos 12 e 13 mostram-nos a mudança entre o livro de Juízes e 1 de Samuel. Ou seja, o versículo 12 é característico de Juízes. Cada um faz aquilo que lhe achar melhor. E algumas pessoas acham melhor matar os seus irmãos, o seu povo, porque duvidaram de Saul. Era assim no livro de Juízes. Mas agora há um rei. Agora há um rei. E Saul, no versículo 13, diz: ninguém será morto hoje. Ninguém será morto hoje. Esta é a grande mudança que vemos de mentalidade. E claro, depois Samuel aproveita a ocasião e diz: esta é a altura perfeita para renovar o reino, é o que ele diz no versículo 14. E eles vão para o local perfeito, Gilgal. Ou seja, porquê que este local é o local perfeito? Porque, lembrando a história, quando o povo saiu do Egito e andou pelo deserto, Rio Jordão, passaram o Rio Jordão e entraram em Canaã. Onde é que eles foram primeiro? Pararam em Gilgal. Ou seja, a seguir ao Rio Jordão e antes de Jericó. E o que é que eles fizeram em Gilgal? Celebraram a Páscoa. E Samuel diz assim: aquele é o local perfeito para nós renovarmos o reino. O que é que ele quer dizer com isso? Ou seja, ele está a levar o povo para um local onde, muitos anos antes, eles tinham-se apercebido o quão incapazes eles eram e quão necessitados eles eram de Deus. Ou seja, toda a saída do Egito não foi Israel que o fez, foi Deus. Toda a providência e o sustento através do deserto não foi Israel que fez, foi Deus. O passar o Rio Jordão não foi Israel que fez, foi Deus. E prepararem-se para depois tomarem Jericó não foi Israel que fez, foi Deus. Ou seja, por um lado é uma celebração política, é para unir todo o povo, até aqueles que disseram, que duvidaram de Saul, é para uni-los a todos, debaixo de Saul, para renovar o reino. Por outro lado, é uma cerimónia religiosa, porque lemos que há ofertas pacíficas, porque está lá Samuel, o sacerdote, o intermediário entre o povo e Deus. Ou seja, a renovação do compromisso é com o compromisso com o novo rei, mas acima de tudo e mais importante, é uma renovação do compromisso com Deus. Com Deus. E esse é o principal problema nesta passagem. Ou seja, é necessário renovar o compromisso deste povo com Deus. Saul, é importante renovar um compromisso com o rei? Sim. Mas na medida em que o rei está a caminho de Deus e aponta para Deus. E neste momento Saul está a apontar para Deus. Porque Saul admite: foi o Senhor que salvou. Há sítios que são importantes porque estão a caminho de sítios mais importantes. Eu tenho alguns exemplos. Um exemplo para mim é Montemor. Montemor é relativamente importante porque fica a caminho da Figueira. Figueira é o destino. Montemor é só passagem. Ou Canedo, Mealhada. Canedo é relativamente importante, não é? Porque é que... Eu estava a pensar, como é que eu posso usar a Pampilhosa? Bom, Pampilhosa de Eiras até ao Luso. Pampilhosa fica mais ou menos a meio, é relativamente importante. Estou a brincar. Mas Saul é importante na medida em que ele aponta para Deus. E o povo precisava não apenas de ficar com Saul, mas eles precisavam de ser apontados e renovados o seu compromisso para com Deus. Porquê? Porque nos versículos 1 a 3, Jabes e Gileade, nós vemos um povo à deriva. Mas é um povo à deriva espiritualmente. Ou seja, perante uma ameaça, eles não oram.
Eles não mandam chamar Samuel. Era o que eles deviam ter feito. Não, eles simplesmente dizem: a nossa aliança com o Deus de Israel não importa. Nós fazemos uma aliança convosco. Eles estavam dispostos a fazer isso. Mas esta passagem, ela quer nos apontar para Deus. Porquê? Eu não mencionei aqui muito um versículo muito importante. Porque Saul fez o que fez. Porquê? Versículo 6. O que é que nos diz o versículo 6? O Espírito de Deus se apossou de Saul. Não foi Saul principalmente que ganhou a vitória. Não foi Saul principalmente que uniu o povo. Versículo 7, o que é que nos diz? Caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Ou seja, Deus está aqui envolvido em tudo. Saul participa, claro, ele participa, mas é Deus que está a agir. É Deus que está a agir através de Saul. Por isso, Gilgal é um local para o povo renovar o seu compromisso com Deus, com o Deus que os salvou. E Saul fala e diz muito bem no versículo 13: foi o Senhor que salvou. O António volta a assistir regularmente na igreja. Em breve a liderança convida-o para fazer parte, se envolver num dos ministérios da igreja, e ele aceita. Quem é o António? O António representa um bocadinho Jabes Gileade. Ou seja, o António é aquela pessoa que anda à deriva espiritualmente, que fica à deriva de Deus e à deriva do povo de Deus. E era assim que estava Jabes Gileade. Saul e o resto do povo são o amigo de António e são a igreja. E são a igreja. Eles tentam ajudar o António, tentam e vão batalhar a sua guerra, vão travar a sua guerra, vão ajudá-lo a arranjar emprego. Convidam o António para um culto especial depois de celebração. E há a oportunidade de um relacionamento restaurado entre o António e a igreja. E se o António vos parece um bocadinho instável, com uma fé um bocadinho superficial, é porque realmente era assim que Jabes Gileade estava. Instável, com uma fé muito superficial, que não resiste a uma mudança de circunstâncias, que não resiste a pequenos problemas que surjam. Ao primeiro problema, desiste da fé. Eu faço uma aliança com Anás e com o povo de Amon sem problema nenhum. Aquilo que me der mais jeito, eu faço. Assim era Jabes Gileade, assim era António. Um relacionamento superficial. É provável que o António volte a sair da igreja. É provável. Mesmo que os líderes pensem que o prenderam com algum ministério ou alguma responsabilidade. Porque, infelizmente, nós tentamos fazer isso. Prender as pessoas com ministérios ou responsabilidades. Em vez de dar oportunidades às pessoas, dar-lhes o privilégio de participar num ministério ou numa responsabilidade. Ou seja, o António está apenas focado na igreja como um meio para ter coisas, ou para ser afirmado, ou apenas apoiado de alguma maneira. Ele não está a olhar para a igreja como uma oportunidade de ver Deus e de conhecer Deus. Ele apenas quer receber algo. É fácil ficar à deriva quando vimos à igreja apenas à procura de algo que nos sirva, ou de algo que nos afirme, ou apenas para nos sentirmos bem. É Deus que faz toda a diferença na vida do povo. Apenas vir à igreja pode revelar apenas uma fé superficial. Temos de ir além da igreja, porque a igreja serve para nós nos ligarmos e conhecermos e crescermos no nosso conhecimento de Deus. Benjamim não tinha boa reputação. Era uma tribo que quase foi exterminada. E muitas pessoas perguntavam, eles duvidavam de Saul, porquê? Porque ele era benjamita. Pode algum rei bom sair de Benjamim? Pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Foi a observação de Natanael quando Filipe lhe disse, olha, encontramos.
Encontramos aquele de quem Moisés fala na lei. E Natanael diz, pode alguma coisa boa sair ou vir de Nazaré. E é interessante que Filipe não tenta defender Nazaré e argumentar porque é que Nazaré tem valor, ou dizer porque é que apresentar vários argumentos. A única coisa que ele diz a Natanael são 2 palavras: vem, vê. Apenas um convite para vir e para ver. Não um local, não um edifício, não um grupo de pessoas, mas o Senhor Jesus. Vem e vê Jesus. E quando Natanael chega ao pé de Jesus, ele apercebe-se pela conversa, pelas observações de Jesus, Natanael apercebe-se. Ele não é um simples nazareno. No final do Evangelho, no final do primeiro capítulo do Evangelho de João, ele diz assim: ele é o rei. Ele só pode ser o rei. Este é o rei. E Jesus responde-lhe: maiores coisas tu irás ver. E se andarmos para a frente, para o final do Evangelho de João, no capítulo 21, quando Jesus aparece, os pescadores estão a ir à pesca, os vários discípulos, e quem é que lá está no meio? Natanael. E quando eles estão no barco e alguém lhes diz: olha, pesca um bocadinho mais para ali, quem é que provavelmente está no barco? Natanael. Coisas maiores ele iria ver, e ele viu. Ele viu o Senhor Jesus ressuscitado. Se calhar alguns de nós gostariam que Jesus fosse um outro tipo de rei. Um rei como Saul. Saul era um bocadinho mafioso. Não sei se repararam na maneira como Saul reúne o povo. Foi quebrar uma junta de bois, mandar distribuir pelo povo e dizer: se vocês não vêm, eu vou fazer isto com o vosso gado, com os vossos animais. Não foi bem cortar a cabeça de um cavalo e colocar na cama, mas foi quase isso. E se calhar queríamos um rei assim mais como Saul. Mas Jesus não é assim. Ele mostra-nos que é um rei diferente. Saul diz, no versículo 13, ele diz: hoje não é preciso morrer ninguém. E Jesus tem uma opinião diferente enquanto rei. Ele diz: eu vou ser entregue e eu vou morrer. Jesus é o rei que ao mesmo tempo é um pastor. E ele, para cuidar das suas ovelhas, ele não dá apenas o olho direito. Ele entrega a sua vida pelas suas ovelhas. O António precisava de amigos que o direcionassem, que lhe dissessem: vem e vê Jesus. Não apenas vem para resolver os teus problemas, mas olha para aquele que consegue resolver o teu principal problema, o teu pecado. O António precisava de amigos que lhe mostrassem que a igreja é um grupo de pessoas que andou à deriva, que foram unidos pelo Senhor. É o Senhor que nos une enquanto igreja e que vamos sendo renovados à medida que vamos crescendo com o Senhor. Em que vamos tendo estes vários momentos em que temos de ir a Gilgal, digamos assim. Ou seja, em que temos de lembrar o quão incapazes nós somos e quão dependentes nós somos de Deus. Porque era isso que Gilgal significava e é muitas vezes isso que nós lembramos na igreja e fizemos isso hoje. Lembramos que nós éramos incapazes de fazer alguma coisa pelo nosso pecado, mas lembramos aquele que era capaz de fazer e que o fez, que entregou a sua vida, o seu corpo, derramou o seu sangue. É Deus que faz toda a diferença na vida do seu povo. E não podemos esquecer isso. Na vida da igreja. E tudo começa com esta questão: será que é Deus que faz toda a diferença na tua vida? Como é que, enquanto cristãos, individualmente, podemos dizer às pessoas: vem e vê, mesmo que não possamos dizer: vem até à igreja? Porque há outras maneiras, apenas com um café, vem tomar um café. E talvez esta parte da minha vida, mas este testemunho da minha vida te possa mostrar que Jesus é o meu rei. Aquela decisão que eu tomei foi porque eu entendo que Jesus é o meu rei. Vem e vê, vem e olha para a minha vida, vem almoçar a minha casa e vê como a minha família quer declarar e mostrar que Jesus é rei. Enquanto igreja, como é que podemos fazer isso? Enquanto igreja, ficarmos centrados em quem Jesus é e aquilo que Ele fez por nós, e não apenas como um grupo social.
É Deus que faz toda a diferença. É Deus que deve fazer toda a diferença nas nossas vidas. Vamos orar. Querido Deus, queremos te agradecer pelo teu profundo amor por nós. Estando nós à deriva com um péssimo histórico, um histórico de rejeição, um histórico de passividade, como foi o histórico de Jabes e Gileade e da tribo de Benjamim. Mas mesmo assim tu pegas nesse histórico e tu redimes toda a nossa vida, até a nossa história. E agradecemos-te porque és tu que fazes toda a diferença. Ao olharmos para esta passagem, és tu que mudas a vida de todos aqueles habitantes de Jabes e Gileade, és tu que unes o teu povo debaixo do teu rei. E, Senhor, vimos que Saul estava, nesta altura, a apontar para ti de uma forma fiel. Ele não o fez durante toda a sua vida, mas agradecemos-te porque tu enviaste o rei que fez de forma fiel, de forma perfeita e que apontou para ti. Agradecemos por Jesus. E, Senhor, ajuda-nos a honrar-te, ajuda-nos e fortalece a nossa fé para não andarmos à deriva, não sermos como o António. Ajuda-nos a descansar em ti para tu nos fortaleceres. E para sermos uma comunidade que ajuda quem está à deriva, não com julgamento, mas com graça, com generosidade, mas acima de tudo com a verdade de quem tu és. Ajuda-nos a sermos corajosos por ti e a falarmos e darmos testemunho daquilo que fizeste por cada um de nós. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.